Salve, salve! Seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda ao Globo Esporte. Começamos a edição de hoje com o Paysandu. Ontem, em Goiânia, o Papão sofreu a primeira derrota sob o comando do técnico Guilherme Alves. 1-0 para o Atlético Goianiense. Vamos ver como foi. O Paysandu foi a Goiás enfrentar o Atlético Goianiense, querendo manter a boa sequência na Série B. O Papão já não perdia 3 jogos na competição. E logo aos 6 minutos do primeiro tempo, Pedro Carmona cobrou falta e Renato Augusto mandou no cantinho. Mas o goleiro Jefferson fez milagre. Foi lá no cantinho, se esticou todo para colocar essa bola para escanteio. Em cobrança de lateral, Matheus Silva levantou na área. Pedro Carmona raspou de cabeça e Tomás quase abriu o placar no Olímpico. Em cobrança de falta, Pedro Carmona mandou na medida para Diego Ivo, que cabeceou pro gol. E mais uma vez o goleiro Jefferson estava atento. Na bola aérea, mais uma vez o Diego Ivo. O Atlético Goianiense assustou aos 26 minutos nesse chutaço de Júlio César que passou perto do gol bicolor. Um minuto depois, Pedro Bambu recebeu na área e chutou cruzado. Renan Rocha desviou com os pés para salvar o Papão. Mais pressão do Dragão. Bruno Santos lançou na área e Lucas Rocha cabeceou livre. Cruzamento na área do Paysandu. Júnior Brandão tocou para Rômulo, que mandou esse chute e a bola foi na trave. Chute de fora da trave! Em dividida de Diego Ivo e Júnior Brandão, o árbitro viu toque de mão do zagueiro bicolor e marcou o pênalti. João Paulo chutou fraquinho e Renan Rocha caiu no canto certo. João Paulo! João Paulo! No segundo tempo, Pedro Carmona viu Mike livre, que não aproveitou. O castigo do Paysandu veio 4 minutos depois. Júlio César cruzou e Júnior Brandão, sozinho, cabeceou livre para abrir o placar. Atlético Goianiense 1-0. O técnico Guilherme Alves colocou Lúcio Flávio no lugar de Nando Carandina. Foi a estreia do atacante com a camisa bicolor. Aos 39 minutos, Pedro Bambu chutou. A bola bateu na zaga bicolor e na sobra, André Luiz mandou em cima de Diego Ivo. No final da partida, depois da cobrança de lateral, a bola sobrou para Tomás, mas a zaga do Dragão tirou em cima. Final, Atlético Goianiense 1, Paysandu 0. Mais o suficiente para colocar o Atlético Goianiense no G4. A nossa equipe está de parabéns pela entrega também que a gente vem tendo nos últimos jogos, a evolução que a gente vem tendo. Manter o foco, né? Manter o foco. Já colocamos o trem no trilho de novo. Agora é manter a cabeça erguida e voltar em casa. Temos um jogo difícil contra a Ponte, buscar os 3 pontos dentro de casa. A gente aproveita agora para conferir a classificação da Série B, que está chegando aí na metade da competição. 19 jogos, a liderança é do Fortaleza com 34 pontos, com o CSA em segundo com 31. As 2 equipes com um jogo a menos. Atlético Goianiense e Figueirense fecham aí a zona de acesso à Série A. O Paysandu, por enquanto, é o 11º colocado com 24 pontos, mas a rodada só termina no sábado e o Papão pode cair algumas posições. O jogo contra a Ponte Preta vai ser nesta terça-feira, às 9h30 da noite, na outra terça, tá? Às 9h30 da noite. E a gente traz agora uma notícia aí de mais uma contratação do Paysandu que está chegando. Em Belém, é o zagueiro que deve ser anunciado como reforço do Papão. Guilherme Teixeira tem 26 anos e trabalhou com o xará dele, né? O técnico Guilherme Alves no Vila Nova. E aí eu tô com o Carlos Ferreira aqui no estúdio. Ferreira, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, Paysandu poderia ter saído com um resultado melhor ontem naquele jogo, né? Apesar, inclusive, do Renan Rocha ter defendido um pênalti, mas acredito eu que o resultado poderia ter sido melhor para o Paysandu, né? Poderia. Foi um jogo bem equilibrado. O Paysandu teve uma boa atuação, né? Dentro do que vinha produzindo já nessa fase com o Guilherme Alves. E é importante você poder constatar uma regularidade nas atuações do Paysandu, independente do resultado. A equipe teve um bom desempenho. É um trabalho que deve elevar o nível dessa equipe, a tendência natural, como todas as equipes. Nesse momento, todas as equipes estão buscando novas peças, tentando qualificar, ganhar mais competitividade. É o caso do Paysandu, mas o caso do Paysandu é um novo ciclo com o Guilherme Alves, dentro de uma nova filosofia de trabalho, em que o time está respondendo bem. E aí cada jogo põe tudo isso à prova. Cada jogo é uma confirmação, né, desses bons sinais.
O próximo jogo, na terça-feira que vem, contra a Ponte Preta, vai nos dizer, nessa segunda virada do campeonato, o que o Paysandu promete. Muito bem, Ferreira, eu chamo agora aqui para participar da nossa conversa o meia do Clube do Remo, Rodriguinho. Chega aí, Rodriguinho, vamos bater esse papo ao vivo aí. Seja bem-vindo. Rodriguinho está reforçado aí com 2 pequenos torcedores do Clube do Remo, Pedro e Benjamin, entrando no nosso estúdio. Boa tarde, Rodriguinho, seja bem-vindo. Fica à vontade, sente aí, vou para cá aqui no cantinho. Ferreira, você tá sem banco hoje aí. Rodriguinho, que momento, né? O Clube do Remo, né, saindo da zona do rebaixamento, voltou a vencer. E aí, evidentemente, né, fica bom para você como jogador, fica bom para sua família, para a torcida, porque o clima agora é bem diferente do que estava, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Com certeza essa fase, com essas últimas vitórias, finalmente o nosso primeiro objetivo, que era sair da zona, foi alcançado. Isso dá uma alegria, uma tranquilidade para todos que estão no nosso dia a dia ali no clube. A gente percebe já uma alegria, uma atmosfera diferente. Então isso é muito importante. E aí a garotada sorrindo aí à toa, né? Rodriguinho, nessa rodada, na próxima rodada, se o Juazeirense, em casa, empatar com o Santa Cruz, já dá a condição ao Remo de, na segunda-feira, com uma vitória sobre o Salgueiro, eliminar qualquer risco de rebaixamento. Mas uma junção de resultados, mesmo que não tão provável, pode até levar o Remo a uma condição de chegar à última rodada brigando por classificação. O que rola entre vocês em relação a essas perspectivas? A gente tenta não ficar muito focado em combinações de resultado. Fazer o nosso. Esse é o nosso pacto. Vamos tentar fazer os 6 pontos. Quando a gente ia jogar contra o Confiança, nós fizemos o pacto de tentar os 12 pontos possíveis. E o impossível a gente deixa na mão do Senhor, deixa na mão de Deus. Então, se a gente conseguir chegar na última rodada com chance, pode ter certeza que a gente vai dar o nosso melhor. Quem sabe aí a gente não é presenteado com a classificação. Seria um sonho, porque a gente sabe que é onde o Remo realmente merece estar. Nas cabeças, brigando lá nas primeiras posições. Agora, Rodriguinho, não sei se chega a ser um drama, mas você viveu um momento de dificuldade porque você não vinha sendo aproveitado. Quando o Arthur chegou, a oportunidade apareceu e com o Netão agora você está realmente como titular absoluto. O que aconteceu ali? Você estava quase saindo do Remo, o documento da rescisão já estava pronto para você assinar, né? Uma mudança geral aí, mudou. São coisas do futebol, costumo dizer. É algo que eu creio que são planos de Deus, coisas que acontecem. Esse gol aí mudou muito da sua história, né? Esse gol contra o Atlético. Gol aí foi um belo gol. Sim. No mesmo espaço onde foi o gol contra o Paysandu, naquele cantinho ali, aquele cantinho é meu ali do Mangueirão. Uma questão sobre você que chama muita atenção, você passou 7 anos na Ásia, voltou e você demorou muito para se readaptar ao futebol brasileiro, a render no time do Remo. Qual foi a grande dificuldade que você encontrou? Olha só, a dificuldade é jogar. E eu não vinha jogando, eu não vinha tendo sequência. Então, eu demorei a começar a ser aproveitado. Eu não diria que eu demorei a me adaptar. Eu estava me sentindo bem desde o começo. A chance não estava aparecendo. A chance não estava aparecendo. Você jogar 15 minutos num jogo, 10 em outro, você não consegue ganhar um ritmo de jogo. Então, a partir do momento que o Arthur chegou e que me deu essa oportunidade de começar o jogo, eu pude jogar o jogo os 90 minutos e dar uma sequência desde lá. Então, se eu não me engano, são 8 ou 9 jogos que eu venho jogando. E isso dá confiança e isso dá aquilo que a gente precisa, que é o ritmo de jogo e a adaptação. Então, eu não considero que eu demorei a me adaptar ao futebol brasileiro. Eu considero que a oportunidade demorou a vir. Só para registrar aqui, né, o Beto Santos aqui de São Miguel falou assim, só te peço uma coisa, não deixa o Leão cair. Obrigado, Rodriguinho, pela sua participação. Obrigado ao Benjamin e ao Pedro aqui pela participação também. Agora Ferreira, mais uma vez, foi um prazer, viu? Tchau aí pra galerinha aí, viu? Seguinte, hoje tem Flamengo e Grêmio, ao vivo na Globo, depois de Segundo Sol. Esse é o primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil. Meu Deus do céu, que jogo. Escalação do Flamengo pra você. Diego Alves, deve ser o goleiro, claro. Aí vem Rodinei, Hever, Léo Duarte e René ali na zaga. Cuejar é o primeiro homem do meio campo. Aí pra frente o pessoal muda de posição toda hora, né? Everton Ribeiro, Diego, Paquetá e Marlos Moreno e Uribe como a referência lá de centroavante. O peruano Guerreiro nem viajou, tá com dores na coxa, mas o contrato dele termina dia 10, a renovação tá meio travada. Domingo contra o Sport pode ter sido o último jogo dele pelo Flamengo, né? No último domingo. Vitinho
deve estar no banco, deve entrar aí no segundo tempo nesse jogo contra o Grêmio. Aí do lado do Grêmio, o Everton, que tem sido um dos principais jogadores do time nesse ano, quase ficou fora do jogo, porque ele estava com uma conjuntivite na semana passada, mas conseguiu se recuperar a tempo, está à disposição do técnico Renato Gaúcho, está jogando muito o Everton. Provável escalação do Grêmio, então, para você. Marcelo Groi, goleirão, né? Aí tem o Léo Moura na lateral direita, Jeromel Kahneman, Bruno Cortez, Maicon, Cícero, Ramiro, Luan, que joga a beça, Everton também, e o André deve ser a referência, tá brigando pela posição com o Jael. O Grêmio tá com o time completo, todos os titulares à disposição, o goleiro Marcelo Groi falou sobre isso. A gente sabe que jogo desse porte é decidido nos detalhes, então às vezes uma mudança, né, uma situação ali, uma mudança tática, alguma situação de troca de jogador, às vezes faz muita diferença. A gente vai falar mais sobre esse duelo ainda, relembrando outros confrontos de Flamengo e Grêmio na história da Copa do Brasil. Tá bem legal. Hoje tem mais 2 jogos, ainda pela Copa do Brasil. O Corinthians recebe a Chapecoense na Arena Corinthians. E olha, o chileno Arauz, reforço do clube, já está regularizado na CBF. Só que ainda não deve ser titular, não. O zagueiro Léo Santos e o meia Matheus Vital, esses podem entrar no lugar dos titulares Gabriel e Cleison, que não treinaram ontem. Já a Chapecoense vai jogar 2 vezes hoje, acredite. Os titulares vão enfrentar o Corinthians e a outra parte do time está na Itália para jogar contra o Torino, num amistoso de solidariedade entre os dois clubes que sofreram e muito, né, com tragédias aéreas na sua história. Chapecoense mais recente, infelizmente. O outro jogo da noite é entre Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro. O técnico Cuca treinou o time ontem, vai estrear hoje já pelo Santos, mas não vai ter à disposição o zagueiro Lucas Veríssimo e também o atacante Eduardo Sacha. Aí no Cruzeiro, o Mano Menezes vai ter a volta do Robinho, Thiago Neves e Lucas Silva. Os 3 ficaram fora do jogo contra o São Paulo e fizeram muita falta domingo pelo Brasileirão. O time vem mais forte hoje. O Botafogo também joga hoje, só que pela Copa Sul-Americana. Esse é o jogo de ida da segunda fase contra o Nacional do Paraguai. Botafogo que tem um retorno de 4 jogadores para essa partida, o Chiesa e o Léo Valência. Eles foram poupados contra o Internacional domingo pelo Brasileirão. E também o Pimpão e Lindoso, que estavam suspensos naquele jogo que o Botafogo atuou bem mal. Domingo tem São Paulo e Vasco no Morumbi pelo Brasileirão. Quem acompanhou a manhã do Vasco foi a Ana Helena Goebel. Olá, boa tarde a todos. O Vasco aproveita a semana cheia de treinamentos para se preparar para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Até porque já jogou pela Copa Sul-Americana na semana passada e não disputa mais a Copa do Brasil. O próximo compromisso é contra o São Paulo neste domingo no Morumbi. E para essa partida o técnico Jorginho tem um reforço importante. O atacante Maxi Lopes já está regularizado e já pode estrear pela equipe. A tendência é que ele fique no banco de reserva, já que não atua desde o dia 20 de maio. E também tem reforço chegando no Vasco. O zagueiro Leandro Castan, que estava na Roma, já assinou a sua rescisão. Ele tem 31 anos, jogou no Corinthians e deve ser anunciado nos próximos dias.